Você sabia que existe uma relação entre a alimentação e a saúde mental? A comida pode ser sua aliada na busca por manter sua saúde mental em dia, já que os nutrientes dos alimentos ajudam no nosso cérebro e a funcionar melhor de uma forma muito mais correta. No nosso Pode a Nossa Saúde, nós vamos falar tudo e vamos saber muita coisa sobre esse assunto. Não percam! Ela é nutricionista especializada em nutrição e saúde mental. Atua há mais de 10 anos, mais de 17 anos, na saúde e prevenção do tratamento de pacientes com diagnósticos psiquiátricos, como autismo, TDAH, síndrome de Down, depressão e ansiedade. Super atual, né? Quem hoje não tem um familiar com esse diagnóstico. É Aí parou aí, tá, Mitch? Idealizadora. Idealizadora. É uma palavra bem comprida. Quem coloca esses trava-língua aqui? Acho que ela coloca esse Trava-língua, exatamente. Pode ir? Idealizadora. Eu não vou colocar essa palavra aqui, não vai dar certo. Vou colocar coordenadora da primeira pós-graduação. Foi ela quem criou e também coordena a primeira pós-graduação no Brasil focada em nutrição e saúde mental no autismo e TDAH. É cofundadora. Ponto. Tá. É cofundadora. Gente, tá muito estranho isso, mas vou falar de novo. É cofundadora. É cofundadora. É cofundadora da plataforma de ensino em nutrição e saúde mental NutriMinds. NutriMinds. É que tá muito pequeno, não tô enxergando. Não, tá errado, eu acho que ali. Tá certo. Tem que aumentar um pouco? É trilha de árvore. É trilha de árvore? Trilha de árvore. É NutriMinds. Não, é NutriMinds. Ai, melhorou, nossa. Eu e minhas palavras em inglês, tenho hiperfoco em inglês. Eu vou voltar, tá, Mitch? Que é cofundadora. Eu queria ter esse hiperfoco. Mais ou menos, mais na infância. Você tem alguns hiperfocos? Muitos. Peraí. Pergunta isso aí. É cofundadora da plataforma de ensino e nutrição em saúde mental NutriMinds. E é professora e pós-graduação... Não, gente, tá errado. Mas quanta coisa! E é professora de pós-graduações... É de pós-graduações e palestrante. Vamos voltar no cofundadora, por favor? Mas tá meio, complicado. É muita coisa. É cofundadora da plataforma de ensino em nutrição e saúde mental NutriMinds. E é professora de algumas pós-graduações e palestrante também. Seja bem-vinda, Nara Rezende. Olá. Olá. Muito obrigada. Imagina, você, prazer é nosso estar recebendo obrigada você aqui. pelo convite. Olha só, eu aprendi essa semana, faz duas semanas, que não se fala obrigada para determinadas situações. Fala gratidão. Gratidão. Porque ninguém é obrigado a nada. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente muito também bom. Também, você. e assim, esse assunto, saúde mental, que é assim, atemporal, né? Vamos dizer, um tema atemporal. Você adora falar, né? Eu adoro falar disso. Eu tô tão envolvida com esse assunto. É a base, né? Que é a base de tudo. Eu acho que é também. A gente teve aqui uma convidada onde ela falou, olha, eu vou cuidar da minha saúde e não só da minha estética. Então, eu vou começar de dentro para fora. Só que eu vou primeiro aprimorar e balancear e equilibrar meu espírito e minha mente. Então, é tão fantástico isso, quando a gente escuta, né? Que as pessoas, querendo ou não, estão tomando consciência, né, Nara? Você não acha? Esse assunto? Sim, eu acredito que mudou muito o nosso estilo de vida. A gente não tem mais contato com a natureza como a gente tinha antes. E a gente precisa disso. Sim. Então, a cada dia que passa, nós estamos tentando voltar ao passado. A maior prova, eu acredito, que seja a fitoterapia. Fitoterapia. O uso de chás. Hoje a gente estava hoje teve um podcast aqui do André, né? Nossa, incrível. Naturopata. Então tem tudo a ver com o que a gente realiza, eu pelo menos, na parte integrativa. Cara, muito legal. Eu sigo, né, a nutrição funcional, foi através da nutrição funcional que eu comecei a despertar esse desejo, e a base é espírito, mente e corpo. Corpo, mente e espírito. Eu acredito que seja espírito, mente e corpo. Eu tenho uma credulidade de que quando o paciente chega e ele tem algum tipo de crença em algo maior, ele tem fé. E aí ele acredita no impossível. Então ele tem uma maior adesão ao tratamento. Aí a partir desse momento tudo flui. Com certeza. Né? Quando chega com essa crença de que é possível mudar. Tanto é que na nossa anamnese já tem até a religião ali pra gente entender um pouco, né? É muito importante. Não falando de religiões, assim, né? De colocar rótulos.
Mas só do fato de quererem alguma coisa já é muito bom, né? Fundamental. Sim, quando você entende que você tem uma conexão com algo maior, que você busca quem é o seu criador e o porquê você está aqui, você entende que você é o propósito. Você não está buscando um propósito, você é o propósito, você busca uma missão. E não é o outro, né, Nara? Nunca. Somos nós, né? Somos nós. Quando você entende sobre isso, você entende o quanto você é especial, porque você é tão único que você foi escolhido para estar aqui. E a partir desse momento, tudo que você criar, seja muito pequeno, seja muito grande e seja significativo ou não, desde que você nasça para ser mãe de 2 filhos, e se essa for a sua missão, e se você estiver conectado e ouvindo, né, quais as ações quais as decisões que você tem que tomar, você tem paz. É isso aí. E tudo faz Concordo. sentido na vida. Eu acredito que acho quando também. você descobre isso, o que você é o propósito e que você está numa missão aqui, você consegue... A partir desse momento, eu recomendo. Sabe, para qualquer pessoa, é algo que eu recomendo. Eu não sei nem explicar o quanto é prazeroso e o quanto a sua vida fica mais fácil. Muito bom. Muito E não bom que isso. seja fácil chegar a esse patamar. Eu acredito que a gente nunca chega. Por isso, nós estamos aqui em processo de evolução. Concordo. Bem legal. Muito bom. Vamos focar um pouquinho no autismo, né? Sim. Porque a gente apresentou e falamos de alguns diagnósticos, né, de saúde mental aí, de doença mental, na verdade. Posso dizer doença, né? Pode dizer doenças e transtornos mentais. Transtornos mentais. E o autismo, Nara, vem crescendo muito, Sim, né? prevalência mesmo. A prevalência está sendo gigante mesmo, é o né? diagnóstico que mais cresce no mundo, assim, relacionado à psiquiatria. O autismo, ele tem vários graus. Explica pra gente qual que é o conceito do autismo e os graus, né? Pra gente entender as limitações também. Sim, existe os níveis de suporte. Nível 1, nível 2, nível 3, que a gente fala leve, moderado e grave. Esse nível de suporte é a quantidade de suporte que a pessoa necessita, né? Então, assim, um autista... Vou começar pelo nível 3, que é mais óbvio. Essa pessoa, ela precisa de suporte até mesmo para escovar os dentes, para dormir, para tomar banho, né? Precisa de total apoio. Então, vai precisar de muitas terapias, de muitos profissionais envolvidos, né? Para poder dar esse suporte. Já o nível 2 de suporte, ele precisa menos desse tipo de suporte. Às vezes, uma orientação do passo a passo, até adquirir um certo aprendizado. O nível 1 de suporte, que todo mundo fala que é leve e que realmente não é tão leve assim, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. A pessoa precisa comer, só que ela se perde na execução. Então, ela não consegue pensar... Eu vou até a geladeira e pego um ovo. Beleza, chega lá, não tem o ovo. Ali ela se perde. Entendi. Olha. E aí precisa de uma orientação para ela poder voltar ao seu eixo, né? E conseguir raciocinar fora ali, fazer uma adaptação, na verdade, porque existe essa dificuldade de adaptação, para ela poder fazer o passo a passo. Então, às vezes a pessoa fica sem comer porque não sabe como. Mas o diagnóstico do autismo é só clínico ou tem exames complementares? Então, é de observação. Todos os diagnósticos psiquiátricos, a maioria é por observação. E assim, no passado, eram 15 minutos ali no consultório e já fechava o diagnóstico. Hoje, nós já temos profissionais que são mais humanos, que têm um tratamento mais humanizado, né? Tem os questionários também, há uma avaliação psicológica, mas quem fecha o diagnóstico é o médico. E a pessoa nasce autista? Ou ela desenvolve o autismo? Vamos lá, tem o autismo sindrômico, que tem uma síndrome relacionada. E o autismo é um segundo diagnóstico, uma comorbidade associada, né? Então, ali, provavelmente, tem um comprometimento cognitivo maior, né? Então, assim, tem as particularidades do diagnóstico ali, da síndrome, né? Que estão envolvidas, algumas características estruturais também. E tem o autismo, que alguns profissionais chamam de autismo regressivo, mas na verdade é o autismo, né? Em que a pessoa, ela nasce com uma predisposição genética. E existem gatilhos, né? Onde a criança começa a desenvolver esses sintomas. Normalmente é na infância, nunca é depois da vida adulta. Qualquer diagnóstico psiquiátrico, ele deve começar a apresentar na infância. Né? Pelo menos no caso do autismo, do TDAH, já tem sim sintomas ali na infância. Tá.
às vezes mais mascarados. Por exemplo, no autismo, a gente começa a ver uma regressão. A criança, ela já começa a falar, ela para de falar, já fala algumas palavras. Então, para a gente entender melhor, tem os marcos do neurodesenvolvimento. Então, através desses parâmetros, a gente consegue identificar se está passando muito da hora, né, de começar essa função. Então, a gente já começa a pesquisar. Alguma função sensitiva, as nossas funções sensoriais. Algumas delas que, de repente, demoram, né, dentro do parâmetro, dentro da referência normal, que a gente chama de normal. Se demorar, pode ser um sinal de alerta para um autismo. Por exemplo, a pessoa não falar com... Assim, demorar para falar, Sim. demorar para andar. Isso pode ser um sinal. Com certeza. E aquela criança que fala... Tem algum atraso do neurodesenvolvimento. E a gente precisa entender se tem um diagnóstico ou não. Aquelas crianças que falam a palavra enrolada. Tipo, troca algumas Dislexia. coisas. Dislexia. Aí seria mais a dislexia, no caso. Isso, aí no caso é a Fala dislexia. tipo que nem cebolinha, que eu digo. Isso. Aí no caso já seria a dislexia. Mas quando entendi. você fala do autismo com alguma comorbidade, isso é regra? Sempre o autismo vai vir com uma comorbidade Não. mental? Assim, não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser autismo por autismo mesmo. Isso, aí tem as características dos sintomas do autismo, mas é muito comum umas comorbidades associadas. Por exemplo, depressão, ansiedade, certo? Transtornos alimentares. TDAH também? Também, muito comum, autismo e TDAH associados. E por que tem muito diagnóstico agora e antigamente a gente não ouvia falar, pelo menos, de autismo e TDAH? Então, alguns profissionais, somente geneticistas, falam que a genética não mudou. Mas, principalmente, o que mudou foi o aumento dos diagnósticos devido à capacitação dos profissionais, da identificação. Outra questão foi a inexistência de casas psiquiátricas, né? Os antigos manicômios, né? Onde a pessoa ela era internada contra a vontade própria, que hoje em dia não é possível mais. Então, tinha muitos autistas ali, disfuncionais, né? Que a família deixava nessas instituições, né? E tinha maus tratos e tudo, né? Hoje já não existe mais. Então, essas pessoas, elas estão na sociedade, na convivência, né? No seio da família. Então, essas são o que os profissionais mais falam, atribuem o aumento, né, da prevalência. Quem atende todos os dias, como eu, e muitos colegas, a gente discute e a gente pensa sobre a mudança do estilo de vida. Sim, Certo? importantíssimo. A epigenética, que hoje a gente sabe que influencia muito em relação à genética. Sem dúvidas. Né? Então, cada vez vai aumentando mais. Nossa vida é completamente diferente, né? A gente sabe que hoje é bem estressante. A gente tem um aumento da inflamação, né, no organismo. E, consequentemente, a nível do sistema nervoso central também. Eu estava lendo esses dias que é muito interessante. Acho que foi 2014 ou 2018, não sei ao certo. Mas que foi considerado uma especialidade a medicina do estilo de vida, né? Então, eu acho isso bem bacana, porque pode vir associada com a psiquiatria, com a psicologia, com a nutrição, que hoje já existe uma área só da psiquiatria, que é a psiquiatria nutricional, né, que a gente sabe que os alimentos também influenciam muito, né? E você, como nutricionista, pode dizer pra gente um pouquinho, né? Sobre essa associação aí da saúde mental com os alimentos. Tem tudo a ver, a gente come, a gente... Tem uma frase, olha só, até para concluir aqui, que a gente pensava o seguinte: a gente é o que a gente come. Mas hoje a gente já fala que a gente é o que a gente absorve, né? Porque a gente já não sabe mais se absorve mesmo, né? O que come. É verdade. A gente tem vários termos, né? Tem psiquiatria nutricional, né? Que é onde a gente estuda os alimentos, a bioquímica, como que ela funciona, né? Tem também a neuronutrição. Sim, a nutrição em saúde mental, né? Tem vários termos que utiliza para falar que os alimentos são muito importantes para o cérebro também. Né? Só que não existe outro meio de formar nenhum tipo de estrutura, de formar nenhum tipo de substância e, consequentemente, neurotransmissor, se não for através dos alimentos. É uma coisa tão óbvia que chega a ser ridícula e que todo mundo negligencia. Exatamente. Né? Mas é básico. É básico. Sim. Que o pessoal não dá importância. Vai pelo mais difícil. É muito difícil você entender isso, né?
Porque é algo que demora muito, né? Você vai comendo ali em doses homeopáticas várias vezes ao dia. A função do comer, ela não é muito simples quanto todo mundo imagina. A gente precisa de muitas funções no corpo para poder fazer isso. E assim, antigamente a gente falava, você é o que você come. Principalmente na minha área, não é muito bem assim. A gente é o que a gente come, o que a gente mastiga, né? O que a gente digere, o que a gente absorve, o que a gente transporta, metaboliza e excreta. É, isso aí. Nos diagnósticos psiquiátricos, esse final, metaboliza e excreta, ele é muito importante. Porque é um ciclo vicioso. E ele pode voltar atrapalhando a função do mastigar, através da disfunção mitocondrial. Olha só que incrível, né? Incrível. Muito incrível. Tudo está interligado, sabe? Para mim, hoje, o sistema hepático, Deus é tão perfeito que é um único órgão, o fígado, que ele regenera, Sim. caso tire algum pedaço, devido à sua imensa importância. Sim. É incrível. uma obra, né? É uma obra de obra. arte. É uma obra de arte. Nosso uma obra de arte. organismo. Agora, ser humano, voltando né? ao assunto do autismo, tem algumas dúvidas que eu tenho, que é em relação autista e hiperfoco. Tem muitos autistas que têm hiperfoco, assim, e por que ele tem aquele foco só naquilo? Às vezes ele é muito bom naquilo e deixa de ser bom em outras coisas, ele é bom... Eu queria entender um pouquinho sobre isso. É difícil você ter muitas informações, certo? Então, quando você consegue processar o mínimo possível, é mais tranquilo. É menos estressante. Entendi. E se eu tenho algo que me chama atenção, eu quero aprofundar somente naquilo e não em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas você não acha que isso não é um defeito? Eu não acho que isso é defeito. Porque a gente não pode saber de tudo. Pode não ser. Eu tenho paciente, Não, por mas não é um exemplo. defeito, hiperfoco não é um defeito. Não, mas às vezes as pessoas Se levam for, pro lado de... não pode ser muito extremo, né? Não, claro. Mas o hiperfoco é extremo? É extremo. É A extremo? ponto de não tá. conseguir fazer outras Outra- coisas. bom. Como comer, tomar banho. Pode acontecer, sim. Eu tenho pacientes que têm hiperfoco em chamado de programa. Como assim? Entra no YouTube e fica vinheta. Que isso? Ai, fica vendo várias vinhetas. Sabe, assim, algum tipo Sei, de vinheta. sei, Ah, ele Não, gosta de uma ver. vinheta específica. Ah, uma específica. Isso, então fica passando o dia todo. Imagina como essa família se sente ouvindo o dia todo a vinheta. Peraí, mas ele é autismo grau o quê? Tem a ver o hiperfoco com Esse autismo? paciente, em especial, nível 2 de suporte. Nossa, que loucura você ficar com uma pessoa dessa. E como é que é o suporte com a família? Não é fácil. No autismo. A família, nas doenças e transtornos psiquiátricos, a rede de apoio, ela é o meio de campo, né? O nosso tratamento ele é terceirizado. Quem quer atender saúde mental precisa entender primeiro que o engajamento da família é o mais importante. E eu não estou falando só no autismo, nível 2, nível 3 de suporte. Eu estou falando no TDAH. TDAH, tá. Para fluir, eu preciso desse suporte para orientar esse paciente, para ele sair do ciclo vicioso, né? Para começar a substituir um hábito pelo outro. Porque a gente nunca muda o hábito. A gente pega um hábito e substitui pelo outro. Entendi. Né? Como assim? Por exemplo, você é fumante Sim, e você quer mudar de vida. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a fazer uma atividade física. sim. Quando você começar a fazer uma atividade física, você inclui esse hábito e fumar vai perdendo sentido. Aí você começa a fazer uma atividade física, a correr, daí você começa a sentir meio cansado, aí você fala, eu vou fumar menos. E você muda de ambiente. Você começa a conviver com outras pessoas. E ali você começa a perceber que aquelas pessoas vivem de uma forma diferente. Sim. Então, você começa a parar de sair à noite e fumar com seus amigos e começa a frequentar uma academia de manhã, em outro ambiente. Mas mas aí você deixa de É um uma hábito, tipo, de um hábito Isso é um ruim para um tratamento. hábito saudável, no caso. Isso, esse é o objetivo. Você incluir um novo hábito para você ir deixando o antigo. Porque ele não vai caber na sua vida mais. Né? A mesma forma, a alimentação. E é muito difícil, quando a gente fala num paciente psiquiátrico, porque ele não tem tanta energia, inclusive. Sim. Né? Porque a gente sabe de vias verdade, metabólicas sim. que são desviadas, de desvios metabólicos por causa justamente do diagnóstico.
Os diagnósticos psiquiátricos, eles têm uma alteração não só nos sintomas comportamentais, mas também na bioquímica e metabolismo do organismo. É diferente. Então não é frescura do paciente chegar e falar assim, eu não tenho energia, gente, eu não tenho força. Você tem tudo, por que você não faz? Você não faz. Então não é. Mas aí você tá falando que o paciente já tem um transtorno psiquiátrico, assim, qualquer transtorno ou depressão, relacionado? Não, eu posso falar até de uma pessoa que não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico, dependendo do estilo de vida que ela tem, se ela estiver bastante inflamada, e eu não tô falando sobre obesidade. Sim. Às vezes é uma pessoa magra, mas tem um percentual de gordura muito alto, não tem músculo. Hoje a gente sabe, inclusive, que o músculo, ele quando na atividade física, ali durante a atividade física, o músculo esquelético, ele libera uma substância, não me engano, iriadina, que estimula o fator BDNF a nível cerebral. Né? Então, causa o quê? Neuroplasticidade. A pessoa ela consegue ter melhor conexão entre os neurônios. Então, a gente já sabe isso. Sim. Só que para você fazer uma pessoa começar uma atividade física, quando ela está principalmente inflamada, é muito mais difícil. Né? Porque ela não tem energia. Porque a gente sabe que tem vias metabólicas, por exemplo, a via da quinurenina, né, do triptofano, que forma a serotonina, que é o precursor da serotonina. O triptofano, quando ele tá, quando tem inflamação, existe um desvio de via que forma o ácido quinolínico e ele está no processo de redução de energia. Fora que, se esse triptofano ele for desviado, ele não forma serotonina, não forma melatonina. E qual que é, sem falar de tratamento, mas qual que é a saída para isso, quando você sinaliza metabolicamente essas alterações? Então, tem alguns nutrientes que estão envolvidos, mas não é somente um nutriente, né? São vários nutrientes que estão envolvidos e a melhor saída é diminuir essa inflamação. Tá. Aí a gente fala na mudança da alimentação, principalmente. Mas a gente pode trabalhar também com antioxidantes, vitaminas do complexo B, zinco. Porque nesse processo de inflamação, é depletado muito esses nutrientes. E provavelmente, essa pessoa ela não tem uma ingestão suficiente desses nutrientes. Pelo alto consumo de ultraprocessados, estilo de vida. E é um ciclo vicioso. Quando você não dorme, você acorda mais cansado. Quando você não tem a produção da serotonina, você começa a ficar mais irritado, não faz atividade física, não tem um estímulo a nível cerebral, né? Para poder produzir, ter uma conexão melhor da sinapse, aí começa a perda de memória. E assim, a pessoa começa a ficar totalmente desfocada da sua vida. Então, essa mudança, ela deve acontecer aos poucos. Isso é muito interessante que você está falando. É muito interessante, até mesmo porque... Isso é muito interessante, porque tem pessoas... Que faz isso, mas não sabe que... Não, que às vezes tem, tipo... deixa a vida ir levando e não faz, tipo, atividade física, não se preocupa com as coisas e deixa as coisas indo acontecendo. Às vezes ela entra numa academia, o hábito de vida dela muda por todo. Você sabe que hoje... Isso é muito legal, assim... Ambiente que... Totalmente. No meu caso, vou dizer uma experiência própria minha. Eu tô andando todos os dias porque eu quero participar de uma maratona com ele, mas não vou correr, vou andar. Ele vai correr e eu vou andar. Mesmo? Todos os dias. Olha a influência, né? Eu falei pra ela, vamos fazer Só que eu tô indo pela... Não é nem pela competitividade que eu não vou competir, mas porque é meu filho, sabe? Tem um momento de qualidade. Ele me incentivou, exatamente. Ele me incentivou, ele falou assim, mãe, imagina seu nome lá na plaquinha. Umas coisas bobas, mas que assim, poxa, eu vi superação. Que ele... Exato, eu vi que para ele é importante. Então eu fui por esse caminho. Maravilha. E vou te falar, desde que a gente combinou isso, eu tô andando todos os dias. Eu tô me sentindo outra pessoa. Eu tô me sentindo outra, muito que mais... bom, feliz. Mais disposta. E assim, é pouco tempo que eu tô. E essa técnica, vamos dizer assim, essa abordagem, ela é muito importante quando a gente fala de um paciente que tem um diagnóstico psiquiátrico. Porque eu ouço assim... nos meus colegas nutricionistas que atuam na área desportiva, principalmente, fala assim, levanta da cama, vai fazer uma musculação, começa uma musculação. Gente, uma pessoa que tem um diagnóstico de autismo ou TDAH, ele tem questões sensoriais envolvidas. Eu vou chegar numa academia com tantas luzes, com tantas pessoas, talvez expor isso um dia, tudo bem, mas todos os dias, uma pessoa, como eu citei acima, que tem difícil regulação, autorregulação, é muito para ela. Uma música alta, o suor, né? Imagina pessoas autistas que têm dificuldade até com etiqueta, a roupa pregando no corpo, muito colada, né? Porque a pele, né? Toda uma questão sensorial envolvida, o toque. Os autistas, a maioria dos autistas que eu conheço não gostam de toque.
Até mesmo porque não sabe a intenção do outro e tem uma dificuldade muito grande de interpretar, né, qual a intenção do outro. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando você vai atender um paciente e que ele precisa mudar os seus hábitos, e todos nós precisamos, a gente tem que pensar assim: eu quero que você caminhe 10 minutos com o seu cachorrinho. Olha O aqui. estímulo, o O cachorro. estímulo, o cachorro. E já começa a fazer uma mudança E total outro na vida estímulo, dele, né? você precisa usar o reforço positivo. Então, assim, caminha 10 minutos. Mas não é para caminhar 20, é para caminhar 10. E aí você caminha 10 minutos. E qual é a sensação que você tem? Eu consigo. Isso aí. A pessoa com depressão, ansiedade, é uma ótima abordagem. Sabe? 1% mesmo de cada vez. Ela caminha. Aí semana que vem, eu posso caminhar 20? Agora você pode caminhar 20. É como se fosse uma prescrição. Entendi. Certo? Pessoa- E aí você caminha 20. E aí, de repente, você está correndo uma maratona. Você está correndo 5 quilômetros. Olha que incrível. Né? Porque a pessoa ela precisa adaptar. Essa adaptação, ela é necessária. Outra questão também no diagnóstico psiquiátrico é a previsibilidade. Eu falo, vai na academia. Não é bem por aí. Primeiro eu preciso fazer com que a pessoa entenda o que é uma academia. Sim. Olha, uma academia é um lugar onde tem muitas pessoas. Onde tem muitos estímulos. Então, é melhor você ir às 6 horas da manhã, provavelmente tem menos pessoas. Ou, às vezes, às 3 horas da tarde, tem muito menos pessoas, né? Porque é um horário, né, menos... E os profissionais, o educador físico, que trabalha com pessoas com autismo, com TDAH, ele já sabe, síndrome de Down também. Eles já sabem lidar. Então, um dia tá na academia, tá sentindo que a pessoa tá desconfortável e não sabe falar, ele tira a pessoa daquele local e leva para um parque. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui. Já entende as particularidades do diagnóstico. Isso é muito importante. Por isso que nós estudamos a psiquiatria nutricional, a neuronutrição, a nutrição e saúde mental, para entender as particularidades dos diagnósticos, porque são diferentes. Tanto em relação a fundo genético, a nutrição de precisão, né? Que é aquela nutrição que você vai lá na genética e entende quais são os genes que estão alterados, polimorfismos genéticos, que são muito presentes nesses diagnósticos, obviamente. Né? Igual você falou, a nutrição, as doenças e transtornos psiquiátricos não vêm do além. Eu sou de uma época que depressão, ansiedade, síndrome do pânico era considerado, assim... De onde vem? Não sei. Quando eu estudava psicologia, eu tinha um paciente dependente químico. No caso, álcool. E era uma pessoa extremamente culta, muito trabalhador, tinha um cargo alto. E ele recebia o salário, dava para a família, porque todos os dias, 6 horas da tarde, ele ia trabalhar, ele chegava do trabalho e já ia direto pro bar. E aí ele bebia até alguém buscar. Nossa. Todos os dias. E eu olhava aquilo e pensava, foi o primeiro clique que eu tive em relação até ao meu diagnóstico. Porque eu falei, tem alguma coisa a mais, não é só comportamento. Tem que ter. Por que uma pessoa não consegue sair desse ciclo vicioso? E depois, alguns anos mais tarde, eu descobri que sim, que tinha algo muito maior. Eu, por exemplo, sempre me perguntava, por que eu não saio desse lugar? A minha vida é perfeita, eu não tenho nada que reclamar. E aí, eu não entendi o porquê que eu não conseguia sair. Fui estudar psicologia para tentar resolver. Descobri que não tinha nada a ver, que não era possível. E aí, abandonei. E fui estudar nutrição porque era leve. Porque na época eu era como se fosse cozinheira. Isso já tem 20 anos. Eu seria uma cozinheira. Cozinhar é bom, assim, né? Divertido e tal, né? Eu adoro. É divertido, era leve. E assim durante a faculdade, meu primeiro trabalho foi sobre Alzheimer. Olha, que legal. E a gente evolui. Na época era óleo de canola para o Alzheimer. Então, a gente vai evoluindo, vai descobrindo, né, novas abordagens e ciência sobre isso. Muito bom, Nara. No caso do tratamento para autismo, desde o suporte 1 até o 3, já entra com alguma medicação? Claro que cada um dentro da sua indicação por conta do suporte, ou dá para tratar o autismo sem medicação? Então, eu acho que é até bom agora falar um pouco sobre a minha história. Sim. Porque tem muito a ver com essa pergunta. Obviamente, os sintomas, eles estão desde a infância. Na época, por falta de informação. O primeiro diagnóstico que eu tive de TDAH foi aos 9, 10 anos, mais ou menos. Só que tinha algo além, que ninguém conseguia explicar. Só que, quando levantava possíveis diagnósticos, tinha alguns sintomas que barravam. No caso, por exemplo, na adolescência é uma fase muito difícil,
que até eu gostaria de deixar aqui um alerta aos profissionais de saúde, porque hoje nós temos profissionais materno-infantil que atendem as crianças, os pediatras, nutricionista materno-infantil. E quando chega ali aos 10, 11, 12 anos, pré-adolescência, na adolescência, a partir dos 12, nós não temos profissionais, que é a parte da ebiatria, da adolescência. Então, fica vago. Nós não temos médicos que atendem. Então, nutricionistas, muitos, né, que são voltados para essa fase da vida. Eu, por exemplo, atendo, minha equipe atende, mas muitos profissionais não atendem. Então, é uma área de mudança hormonal, de alteração hormonal. Então, é uma fase muito difícil em que existe a pessoa estava em remissão e ali ela começa a ter quedas, né? Muita baixa em relação ao diagnóstico, piora dos sintomas, né? Por causa dessa mudança que teve no organismo. E depois, na fase adulta, começa a melhorar mais. Até mesmo pela maturidade. A gente sabe que pacientes com diagnóstico de TDAH, por exemplo, tem uma maturação ali do córtex pré-frontal, demora mais. Então, são pessoas mais impulsivas, mais infantilizadas, né? Então, assim, esse diagnóstico, ele aconteceu ali naquela fase, quando foi entre os 10 anos, e aí na fase da adolescência houve uma piora significativa. Então, a gente já teve que entrar com uma medicação. No caso, entrou com uma Ritalina, né, porque era o mais indicado para o TDAH. Mas nunca deu certo, para mim, essa medicação. Nessa fase da adolescência, levantou diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, e foram entrando com medicações para ver se acertava essa medicação. Você? Sim. Então, até mais ou menos os 18, 19 anos, teve algumas internações, né, devido ao isolamento, à dificuldade de relacionamento. Era muito sofrido, né? Quando a gente não consegue se integrar, quando a gente percebe que a gente não faz parte desse mundo. É muito complicado, né? Porque a gente quer ser igual, ninguém quer ser marginalizado. Claro. Sim, Só claro. que é muito difícil. E é difícil desde a hora que você acorda para tomar banho. É difícil quando você abre o guarda-roupa e não encontra aquela roupa que você pensou que estaria ali para você usar. E o dia acaba. E a gente sabe que durante o dia nós temos tantas situações, né, estressantes, mudanças, né? Se torna sofrido, né? Isso, torna muito sofrido viver. E aí, isso eu achava muito estranho. E muitas sensibilidades sensoriais que incomodavam muito, de não conseguir ficar naquele ambiente. Então, eu estava numa sala de aula, assistindo uma aula, e de repente eu me sentia muito incomodada com o vento que batia, né? Ou, às vezes, com a fala da professora, com a luz da sala, com as pessoas conversando. Então, tinham vários estímulos que me fazia me sentir muito mal. E era uma hiperatividade mental muito grande, física nem tanto. O que você ficava pensando? Tudo. Tudo. A luz tá muito... eu achava que eu tinha até superpoder. Porque eu entrava no ambiente, eu conectava o ambiente numa velocidade tão grande, isso acontece até hoje, que se você me perguntar, às vezes, detalhes, eu não consigo responder, mas um todo eu já faço eu não consigo Mapeamento, olhar. assim. Fazer um mapeamento mais lento, mais detalhado, é algo que vem, assim, à minha mente. Então, se tiver muita informação no lugar, eu já me sinto desconfortável. Entendi. Com todo o treinamento que eu tenho, apesar da minha idade e tudo, sim. Mas aí te leva a algum sintoma físico? Ou fica só naquela... Cansaço excessivo. Cansaço. A mente vai um cansaço físico. De ter Físico. que deitar e dormir. Olha. Ter que apagar. sério? Apagar a mente. É insuportável. Eu preciso apagar a minha mente. E situações estressantes, como hoje, para mim é muito estressante. Sair da minha zona de conforto, vir para um lugar novo, conhecer pessoas novas, não Isso saber te o que causa vai acontecer. É simplesmente horrível. Te causa uma euforia. Me causa um desconforto. Eu não digo euforia, mas um desconforto muito grande. E amanhã eu pago um preço alto. Como assim? Amanhã você tá acabada. Amanhã eu tô acabada. Ainda mais que eu tenho que pegar um voo de madrugada e tudo. Então, assim, quando eu faço um congresso, segunda e terça a agenda é fechada. Você já sofre com antecipação por saber daquele compromisso? Não mais. Mas a pessoa que não é tratada... E eu acho que essa diminuição do sofrimento, ela vem de um lugar aonde eu me proponho. E aonde eu me preparo para viver esses momentos. Tanto que se torna imperceptível até mesmo, porque autismo, TDAH não tem cara.
né? Então, diferentemente da síndrome de Down, por exemplo, né, que nós temos algumas características ali físicas, né, do diagnóstico, a gente não consegue detectar, né? Mas então, ainda existe preconceito para autismo? muito, inclusive ao contrário, do nível 1 de suporte. Que loucura! O nível 1 de suporte é o Mas que eu gostaria começa- de dizer que esse nível, ele não se mantém. Eu posso chegar ao nível 2, ao nível 3, se eu não ele me pode cuidar. escalonando. Pode tanto abaixar quanto aumentar. Não existe a cura, né? Eu vou contar aqui agora. Depois dos 20 anos, foi uma situação extrema. Isso porque minha família, principalmente a minha mãe, por isso que eu falo que o engajamento da família é imprescindível. Tinha muita informação, né? Sempre fez questão de buscar os melhores tratamentos, os melhores psiquiatras, sem medir esforços, né? E realmente numa fé muito grande. Então, eu me lembro que depois eu conheci já o meu esposo nesse percurso, né? E também é muito difícil o relacionamento com uma pessoa com diagnóstico. Você é mais introspectiva? Não necessariamente. Eu, inclusive, as meninas autistas, elas não são... A maioria não é não verbal. Inclusive, tem uma capacidade maior em relação ao vocabulário. Tem um vocabulário amplo, desde muito cedo. Mas eu digo em relação a se relacionar com outras pessoas. Sim, a gente mimetiza muito comportamento, principalmente materno, depois de amigas. Eu me lembro que eu sentava na frente, fazia aula de dança, eu gostava. E eu ficava observando como que as pessoas desciam do carro. Como que os casais se relacionavam. Para imitar. Para imitar. Olha. E para esconder as minhas dificuldades. A gente chama de masking. A gente vai mascarando. Assim, eu olho para você e vejo como você sorri. E eu sorrio também. Igual. Que engraçado. Isso. Isso não é espelhamento de personalidade. Não. É simplesmente eu fico observando como faz. Pra você, tipo, achar que você tá assim... introduzindo... Até mesmo para eu conseguir identificar. Por exemplo, se você fala para mim sorrindo uma coisa triste, eu tenho uma dificuldade. Assim... Você fica... Ele tá feliz ou ele tá triste? Tanto que eu sou apaixonada em stand-up, porque era muito difícil para eu entender as piadas no começo. Nossa, acho que eu sou autista. Eu acho um pouco. Eu não entendo piada, Não, fala Nara. assim. Mas é difícil entender. Não, tudo bem se eu for. Sentido, né? É uma coisa eu horrível. treinei, porque eu queria entender Ela o que, não que as entende pessoas nada, estavam Eu não duplo entendo sentido. nada. Ela fica Sério? assim, ó. Eu fico... Todo mundo rindo, eu assim... Ah... Mentira, sério. Tem verdade. que treinar. Assistir bastante stand-up e tudo. Pra poder fazer esse treinamento. Pra Você já falou entender. algumas coisas que eu estou me Entender a identificando. afeição das pessoas, Sim. né? Assim, entender... Antes eu era uma pessoa muito inexpressiva. Então eu fui treinando. Essa coisa de se esconder das E pessoas... eu fico aqui, eu Se fico... esconde das pessoas. Eu tô começando a fazer perguntas meio pessoais. pessoais, eu tenho um maior problema. Meu marido é extremamente sociável e eu não. Então a gente briga muito por causa disso, né? Você quer Porque ficar na eu não tua? faço questão. Você é ciumenta? Não. Só se tiver motivo. Ah, tá. Não, sim, Possessivo. normal. Mas não é uma coisa, tipo, Não, muito pelo direcionada contrário. Eu ao... acho que o ciumento fica em relaciona com a gente. Gente, eu Por acho a gente não importar. Porque se eu tiver... As pessoas falam no meu mundo... Né? Outra particularidade também é a minha autorregulação. A minha autorregulação é assistir inúmeras vezes o mesmo programa, assistir inúmeras vezes Mas o filme... o mesmo filme. Inúmeras vezes. Qual filme que você incansável. assistiu várias vezes? Bom, eu tenho... Por que essa pergunta? Não sei pra bem saber. interessante. Hoje eu tô focada nos normais, a série. Ah, legal. E geralmente eu gosto mais de algo muito leve. Eu acho que é pela previsibilidade. Eu sei tudo que vai acontecer. Eu não preciso usar muito minha cabeça. Entendi. E cada vez eu reparo um detalhe diferente que eu não Coisa tinha que você não tinha reparado reparado antes. antes. Isso pra mim é maravilhoso. E eu rio todas as vezes, de novo. Gente, eu acho que eu sou autista. Que Agora legal. eu tô muito focada Rafael. nessa parte dos normais. E você lembra o nome dos filmes ou você não lembra? Então, eu tô aqui pensando... Eu vou passar com você. Eu Pra tô fazer o teste. Eu tô aqui pensando... Meu Deus. Tem teste? Assim, Claro que tem. Tem, assim, É tipo um a mini-mental? questão Vamos da, lá. da observação. Quando a gente tem, assim, Quando a gente treina, a gente consegue perceber a nossa volta. Eu olho e falo assim, nossa, esses dias eu estava num restaurante, eu e duas amigas, e aí tinha um rapaz desenhando. E a gente olhou e falou, é autista. Né? Por causa das características, do jeito que ele conversava com a gente.
Bom, mas voltando lá na história, aos 20 anos, eu tive minhas filhas depois de alguns anos, não me lembro a idade certa. E aí, depois de ter minhas 3 filhas, todo mundo falava, nossa, ela vai ter depressão, ela vai ter alguma questão. Eu não tive. E eu tive uma filha e depois de 1 ano e meio, engravidei. Depois de 11 meses, eu engravidei de gêmeas. E eu amamentei muito. Então, eu consegui segurar, né, assim, vamos dizer, esse diagnóstico até essa fase. Depois que eu tive minhas filhas, eu comecei a desmaiar na rua. E aí, eu descobri um médico que fazia soroterapia, que na época a gente não entendia nada sobre isso. Nós estamos falando aí de 20 anos atrás, né? E ele já tinha prática. E ele falou assim, olha, vamos fazer um exame, mineralograma, né? Para olhar como é que estavam os metais pesados e tudo. E estava toda intoxicada. Fez DMSO. Olha. Cheirinho de pamonha. E aí deu uma desintoxicada. Lá, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nós temos excelentes profissionais lá? em Goiás. Goiás. Isso, Goiás. Legal. Goiás, excelentes profissionais lá. E médicos. E aí, ele foi o que me deu um up. Só que eu não entendia nada, né? Eu já era nutricionista, mas não entendia nada. E aí, eu trabalhava, né? Trabalhava no hospital, meio período. Trabalhava numa clínica e já trabalhava nos projetos governamentais. Uhum. Então, passou alguns anos, eu consegui segurar ali uns 7, 8 anos. Depois desse tratamento intensivo da soroterapia. E o que eu me lembro é que eu fui e falei, não vou mais, não vou trabalhar mais. Conversei com as pessoas, eu lembro todo mundo ficar meio assim. E eu deitei numa cama e acordei 1 ano depois. O quê? Como assim? É isso que eu tô te falando. O nível de suporte, eu fui no nível 3 de suporte. Né, de precisar de ajuda para tomar banho, de precisar de Você ajuda... chegou ao nível 3? Cheguei. A pentear cabelo. Antes, eu era uma pessoa estranha, esquisita, problemática. Assim, difícil de relacionamento, etc. E suas filhas? Ficaram desamparadas. É algo, assim, muito difícil de falar sobre. Claro, nossa. Eu demorei muito para falar sobre isso. Só que, assim, dentro da minha casa, todo mundo sabe o que nós passamos. Meus pais, minha irmã, minhas filhas e principalmente meu marido, as pessoas, colaboradores que trabalhavam na minha casa, né, os funcionários. Mas as pessoas de fora não têm ideia. Parece que, né, não aconteceu nada, Sim. que é a Nara de sempre e tudo, mas não foi bem assim. O seu marido é da área da saúde? Não. Não. Advogado e contador. Tá. Você, Nada a ver. numa noite, você dormiu e acordou? Você já Não, tava não foi numa sentindo noite. mal? Teve um É modo de processo. falar, Eu né? lembro que eu tava dirigindo meu carro, ele saiu da pista, eu não vi um apagão. Mas eu realmente não lembro, sabe? Porque é um processo em que a gente vai apagando. É tipo como se fosse um ano da sua vida que foi apagado. Esse ano foi apagado. Antes desse ano, eu ficava meio perdida, sabe? Assim, eu tinha lapsos. Aí chegou um dia que não teve nada, fez mais sentido pra mim. Vamos lembrar que eu tomei 20 anos. Risperidona, Ritalina. Chegou a tomar e lítio? Outros também. Teve a moda, né, do lítio na época, carbolítio. Que eu fiquei muito surtada nessa época. O que você acha desses medicamentos, assim? Você acha que... Claro que a gente não tá para generalizar aqui. Mas será que é primeira escolha? Não. Não é, né, Hoje a Nara? gente tem esse conhecimento. Na época, não. E aí, sobre isso que eu quero falar. E é por isso que eu quero contar a minha história. Porque não é fácil. Ninguém quer ser marginalizado. Né? Por anos, eu calei minha boca. Porque, inclusive, meu marido, as pessoas à minha volta falavam, você é tão inteligente, tão competente, não fala isso, você vai perder sua credibilidade. Hoje eu cheguei num patamar de uma agenda fechada, de estar mais serena, né, para poder expor. É a idade também, né? Mas ainda tenho ainda um receio em relação às minhas filhas, por exemplo, que convivem em sociedade, falassem sobre a mãe, eu acho bem complicado, né? Mas é uma verdade, as pessoas percebem um pouco, assim, por cima, mas não convivem, também não estão nem aí. Mas é porque você... Quem sofre mesmo é a sua família. Exatamente. As pessoas julgam. Mas na hora de... Julga uma pessoa estranha, esquisita, mais de relacionamento, implica com você e tudo, mas assim... E aí, tem muitos gatilhos, né, que faz chegar a esse ponto. E eram muitas medicações. Eu lembro que quando eu fiquei totalmente disfuncional, eu tomava de 7 a 11 medicamentos. Nossa, olha isso. Polifarmácia. Isso. Era Que assim, absurdo. para acordar, para dormir, para manter estável. E pra você manter... sair disso, como é que foi? Esse ano, muito tratamento, mudança de... É 11, 7 a 11, assim, coloca esse, tira esse, muda de médico. Sim. Pelo amor de Deus, vai no centro espírita, vai na sessão de descarrego, vai na igreja católica. Pega tudo. A família, ela para viver o momento ali com o paciente.
né? E foi o que minha família fez, graças a Deus. Tem uma história... Aí, tá, pausa. Chegou o ponto que a médica... Fixamos numa médica, ela chegou e falou assim, não tem jeito mais, vamos fazer ECT, eletroconvulsoterapia. Nós precisamos potencializar, né, essa medicação, porque não tem mais medicação que a gente possa testar. Meu organismo sempre foi muito sensível. E hoje eu entendo por quê. Né? Alergias desde muito pequena, né? Eu sempre tive dores no corpo. Depois, é interessante falar sobre isso, né? Uma criança com uma dor na perna... Não é normal. Não é Não é normal. estranho? É. Eu recebo esses pacientes até hoje, eu tenho esse olhar treinado. Com 8 anos eu tinha uma dor, eu falava que era dor do crescimento, sabe? Eu achava que era reumatismo, que era alguma coisa assim. E não era. Eu não conseguia dormir de dor. Nossa. E eu vejo muitas crianças relatando isso, sabe? Seus pais, alguém é autista? Sim. Ah. Na minha família, assim, eu acho que eu não tenho o direito de falar em relação às outras pessoas, Claro, mas claro. muitos, Entendi. Vem de uma árvore. por parte Não, de pai. Por parte de pai. É. Você foi descobrindo isso aos poucos. Hoje, nossa, eu tenho uma tia que morreu após um episódio de depressão forte. Né? Uma pessoa maravilhosa. Então, assim, tem Mas uma... é bom você falar isso, sabia, Nara? Isso. É ótimo. Porque você ajuda, você supera, você pessoas ajuda outras muito pessoas. difícil relacionamento. E você viveu isso, não é uma Isso. pessoa que só Não, tem. Só isso é leu. muito importante Você para mim. viveu tudo isso. Então, assim, quando chegou a eletroconvulsoterapia, eu quero até contar essa história porque ela é muito marcante na minha vida. Claro. Junto comigo estava uma menina linda, estudante de medicina com os pais, para fazer eletro também. E mesmo assim, dopada, eu me lembro muito bem dela. E lá onde a gente fazia a eletroconvulsoterapia, é uma clínica, né, psiquiátrica, e tinha muitos pacientes muito comprometidos, sabe? Assim, muito comprometidos. E não pode, nessas clínicas não tem chave nas portas, não pode trancar as portas. E ficam vários pacientes, né, no mesmo quarto. E aí meu marido falou, ela não vai dormir aqui, né? Porque a gente tomava anestesia geral para fazer a eletroconvulsoterapia e depois a gente ia ficar descansando. Eu me lembro que os pais, eles não tinham muita, assim, compreensão com a situação da filha. Eu me lembro que aquele dia ela tinha um cabelo muito grande, ela tinha cortado o cabelo muito curto, eles bateram, brigaram, ela tinha tentado empurrar o irmão do carro, algumas histórias assim, que depois minha mãe reafirmou para mim, me relembrou. E ela não está mais aqui. Morreu. Nossa, gente. Mas Né? morreu em que momento, assim? Qual foi o... Assim, O eu desfecho? recebi a notícia depois de alguns depois. anos. Aham, Ela se matou? sim. Ah, ela tirou a própria vida. E é muito comum. Eu tive vários colegas de sala de espera, de psiquiatra, que não conseguiram. É por isso que eu sou muito grata, sabe? Porque é uma oportunidade muito grande contar a minha história. Claro, isso é fundamental. Storytelling, né? Em vários tá momentos eu achei que não seria possível. Ajudando todo mundo. E é por isso que eu quero levar a informação para o maior número de pessoas. Porque, olha só, esse dia, né, que fez a eletroconvulsoterapia, melhorou? Não. Teve uma melhora significativa? Potencializou o efeito da medicação? Sim. Mas não resolveu. Então, um dia eu estava muito dopada e um médico que tinha trabalhado comigo me viu. E aí falou assim, nossa... Falou pra minha mãe, né? Mas, nossa, ela tá muito ruim e tudo. Nossa, vamos olhar essa parte. Aí indicaram, a gente começou a procurar médicos que trabalhavam nessa linha e tudo. Porque, nossa, ela deve estar... Como é que tá os nutrientes? Nunca tinham me pedido um hemograma. Tudo bem que o psiquiatra não pedisse um hemograma, mas que pedisse pelo menos função hepática. Sim, claro, lógico. Mas até para diagnóstico Depois de diferencial, tanto né, gente? medicamento. Às vezes não é uma doença psiquiátrica, às vezes é uma doença metabólica, que está levando a um sintoma psiquiátrico. Exatamente. Então isso aí Sim. faz parte do médico pensar e falar, vou fazer um diagnóstico diferencial. Hoje tem essa visão. E assim, minhas filhas estudam medicina e eu também não vejo essa realidade. Eu vejo essa realidade depois, quando você começa a atender, começa a não ter adesão, começa a ter que passar só medicação e a pessoa não melhora. Só e aí afunda. o médico começa a buscar. E né? hoje você tá como, assim? Não tô querendo pular etapas da sua história, mas hoje você tá medicada, você conseguiu tirar todos os medicamentos? Sim. E aí eu vou te contar a melhor parte. Tá. Depois dessa fase, né, de total desligamento, encontrei esse médico que fala, eu lembro que a minha vitamina D estava abaixo de 10. Tá Eu estava bem baixo, 7, 8, e é muito comum. Nos pacientes psiquiátricos, né? Psiquiátricos, pós-bariátrica. Ah, sim. Nossa, é. pós-bariátrica Mas você é muito pós-bariátrica? comum. Não, Ah, tá. não. Então,
passou por essa fase. Eu lembro que B12 eu não tinha no organismo. Era 100. Todos os exames estavam muito alterados e níveis de metal, como alumínio, por exemplo, muito altos. Então, ali a gente começou um tratamento no início com a injetáveis endovenosos e também a suplementação oral. Tá. E na época, o médico, hoje a gente até conversa sobre isso, ele fala assim, nossa, eu não fiz certo, né? Mas era o que eu sabia. E ele, por causa de um pai que teve Alzheimer, ele teve que sair dessa zona de conforto, um médico extremamente tradicional. E aí, ele falou assim, vai 3 meses só sopa, sem nem tempero. Sabe, assim, pra poder restabelecer. Como eu tava mais dopada, foi fácil. Minha mãe me dava na boca, né? Assim, fazer esse tipo de restrição. Na verdade, era uma modulação intestinal. Exatamente. Né? Hoje a gente fala muito, né, sobre caldo de ossos, por exemplo, né? Nós temos dieta GAPS, por exemplo, indicada, né? No caso do autismo, se existe essa possibilidade e tudo, né? Então, foi mais ou menos isso, foi uma modulação intestinal. Em 3 meses, eu tirei a medicação. Uau! Realmente. Que importante você falar isso. Eu fui ficando sóbria e eu mesma, essa eu não vou tomar. Até que um dia Tirou a névoa. Tirou a névoa. Que A gente chama de brain fog. É. Mas, na verdade, era como se fosse um véu no meu cérebro. Sim. O tempo todo. E eu acho interessante o quanto a gente perde a conexão com Deus. Muito. Eu acredito que eu perdi. E o quanto a gente perde aquela conexão de olhar para o céu. Coisa, Sabe? né? Que eu acredito que é o maior satélite que existe de comunicação. Você é um milagre. nosso Um milagre, Criador. não digo assim milagre porque não existia. Não, mas não é uma existia, prova de mas é uma que prova que É uma prova tudo de existe. que nutrição é eficiente. Totalmente, não, sem exatamente. dúvidas. Nutrição E é por e isso- saúde mental é muito E eu eficiente. falei, e aí, Nara, mas tanto sofrimento, porque foram anos disso, 30 e tantos anos mais. E hoje eu olho para trás e tem uma poetisa de Goiás, que é a Cora Coralina, né? Que Sei. fala assim, que eu vou catando as pedras do meu caminho e construo o meu castelo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? É difícil não emocionar, porque É verdade. essa frase me marcou muito, eu fui apaixonada, né? Ela não teve um período de hiperfoco, né? Viu? Na Cora Coralina tem até um livro dela, autografado, que na verdade foi minha irmã que pegou o autógrafo, mas eu tomei para mim. E porque quando eu vi aquela pessoa começando a vida, após anos, né? Assim, na velhice, eu comecei a entender por que eu passei por tudo isso. Então, eu te perguntar isso. Toda essa passagem tua, medicamentos, choque, vários diagnósticos, né? Vários. E assim, o que você vê disso? Porque como é que você consegue lidar com essa passagem toda tão conturbada, né? Hoje eu vejo que Deus nos prepara para viver a nossa missão. Né? Que você é o propósito de mostrar para as outras pessoas e ali você tem a oportunidade de evoluir, é o que eu fiz. Hoje eu tenho outra percepção. Eu passei por tudo isso e hoje eu consigo entender melhor as Você famílias. agradece por Muito. esse processo todo? Me sinto privilegiada. Você vê que coisa... Não que seja bom, é horrível. Não, eu acredito. Sim, Mas eu falo assim, é uma superação. sim. Totalmente. Você escreveu algum algo- livro, algo desse tipo? Não, todo mundo me pede. Tem que escrever. Pra contar uma história, tem muito viés. Mas eu penso nisso, sabe? Assim, que eu peguei todas essas pedras e tudo foi fazendo sentido com o tempo. Tudo que não fazia sentido começa a ter sentido. Por isso eu falo, vivam, curtam. É isso mesmo. Sabe? Viva o processo. Eu acredito Não tem nisso. final, não tem pódio. Nara, é uma história linda que nós não nos perdemos. Simplesmente a gente hiperfocou na tua história, porque eu acho que Mas a história da maioria das pessoas, né, que perguntam assim, mas para que serve a nutrição na saúde mental? Então, é porque se a gente for levar para conceitos aqui, agora diz exemplo disso, agora vamos falar da depressão. Eu acho que a gente conseguiu, né, atingir o nível de bate-papo completo com a sua história. Porque de tudo saiu um pouco, Sim. né? E eu não falo muito sobre. Já me pediram, mas assim, quando eu ainda perguntei minha mãe. Você acha que eu falo? Minha mãe deve. Olha que legal. Como é o nome da tua Eu mãe? acho que tem que Dilma. falar, assim. Dilma. Bem Um beijo legal. pra Dilma. Dona Dilma. E ela foi responsável. Né? Emociona, né? Muito. Mãe é mãe, até né? hoje. Até hoje. Mãe é mãe. É. E assim, até hoje.
é um grande suporte, né? Assim, eu acho que isso é o grande... Você é filha única, não? Não, eu tenho uma irmã. Que conseguiu dividir a mãe com você, E né? conseguiu dividir também, que passou também por muito... A fruta não cai longe do pé. Sim. É. Eu tenho um sobrinho que tem esquizofrenia, que está em tratamento, que também tá fazendo, inclusive, as sessões de eletroconvulsoterapia há algum tempo, né? Que é uma coisa meio velada na família, fica na nossa família, mas não sai muito. Mas os amigos percebem, né? E tem muitos diagnósticos na minha família, porque tem que ter uma genética por trás. Tá. Né? Aí você me pergunta, como desenvolveu o autismo, TDAH, o Alzheimer e tal? Você precisa ter um fundo genético, certo? Existe aquele paciente que começa a ter sintomas e tudo, assim, né? Porque tá muito inflamado, mas você precisa ter um fundo genético. Incrível. E de lá pra cá, né, eu comecei... Aí o médico falou, mas aí tem a nutrição que tá trabalhando e tudo. Eu fui atrás. Eu falei, peraí, eu preciso colaborar. Eu preciso entender melhor também sobre o meu diagnóstico, né? Então, veio as certezas dos diagnósticos, né? De autismo e TDAH. E que bom que você é uma mulher jovem, né? Tem filhos, pode aí curtir a vida, né? E não vou dizer que recuperar o tempo perdido, porque não foi perdido. Nunca. Foi um aprendizado. Muito bem aproveitado. Mas você conseguiu superar, né? É uma história de superação linda, incrível. Eu tenho uma paciente parecida com você, não com esses diagnósticos, mas que hoje ela já escreveu um livro. Hoje ela fala pelo mundo inteiro, ela palestra, ela fala 3 línguas, né? E ela, através da dor dela, ela conseguiu passar para as outras mulheres que não é assim, que não abaixa a cabeça por conta da tua dor, da tua limitação, entre aspas, que não chega nem a ser limitação. Então, eu acho que você deveria pensar em escrever um livro para poder... Vou atender os pedidos. Para que você ajude outras pessoas através dessa leitura. Ou faça parte de algum livro dentro desta área para poder colocar a tua história ali. Eu acho importante isso pra gente. Eu acho que é o mais importante. Sabe, é você fazer as pessoas entenderem que a nutrição, um corpo, não que eu vou me curar, não tem cura. Orai e vigiai todos os dias, certo? No começo eu fiquei com medo de voltar, né? De sair, de me perder novamente. E depois, com o tempo, porque isso já tem mais de 13 anos. Faz tempo, né? Então, tem 13 anos que eu não tomo medicação, porque eu consigo manter o meu corpo bem nutrido, estabilizado, e tem muitos altos e baixos. Como eu falei, eu tenho transtornos alimentares. Eu tive uma seletividade alimentar extrema no passado. E aí, por causa da medicação, por causa dos sintomas mesmo do diagnóstico, né? Eu lembro que eu comia um lanche, né, de uma lanchonete em específico. E na época, pra nutrição era ok, porque era pão, carne, queijo, ainda tinha um alface e um tomate ali. 2 hambúrgueres, alface e especial. E era Coca zero. Caramba! Então era ok. Há 17 anos atrás, isso era uma refeição completa, né? Então, tava tudo bem. Só que eu comia isso uma vez ao dia por anos. Nossa. E até mesmo porque as questões sensoriais são muito presentes. Então, o hambúrguer você não toca muito, né? Eu tenho várias canecas, mas eu tomo água no canudo. A impressão que eu tenho é que a água vai cair no meu rosto e vai me afogar. Até hoje você tem essa impressão? Não, eu só tomo no canudo. Assim, tem um copo. Tinha que ter trazido um canudo, então, pra você tomar água. Não, agora hoje aqui, eu sou apaixonada em canecas, porque eu acho assim, sabe, um utensílio muito bacana. Mas... Realmente é legal. Né? Mas geralmente é o copo com um canudo para eu tomar uma quantidade maior de água. Ah, tá. Eu tenho dificuldade, um pouquinho de deglutição e tudo, então é necessário esse tipo de conduta. Nara, nós ficaríamos com você aqui por muito mais tempo. 1 hora nós já estamos aqui conversando com você. Tem muito mais assunto. Muito mais assunto. Muito, foi incompleto. Eu acho que você precisa voltar lá de Goiás, aqui de Alphaville, de São Paulo, não sei onde eu sempre estou aqui. Você sempre está aqui, né? Então a gente vai falar de novo para você vir trazer outras informações, se você puder. Né? Claro. Porque eu acho que é o início, né?
Eu acho que você ter contado sua história, muitas pessoas vão ouvir, vão se identificar, vão ter coragem de procurar ajuda, vão ter coragem de pedir, né, ajuda e vai tentar, sim, de uma forma ou de outra, ajudar quem está do lado também. É uma história que às vezes cria esperança para algumas famílias, talvez. Exatamente. Às vezes vê uma criança que talvez chega no 3, igual você falou, e às vezes tem uma regressão aparentemente muito boa. Exatamente. Sim, a gente fala numa remissão. Remissão. É uma remissão, assim, de comorbidades associadas. Os sintomas do autismo, eles sempre estarão presentes. E aí existem as terapias, né, comportamentais, mas essa parte das comorbidades associadas, né, que eu acho que faltou a gente falar, né, que são as particularidades que existe de cada diagnóstico, as questões bioquímicas, não só os sintomas comportamentais, né, cada um tem a sua. Eu queria, inclusive, pontuar sobre isso. Rapidinho. Claro. Existe alguns genes, né? Polimorfismo genético são muito comuns no autismo, como no MTHFR, por exemplo, que faz parte, né, do processo de metilação, sulfatação, produção de glutationa, que é alterado. Então, é um organismo que é mais propenso à inflamação. A gente também tem a questão da diversidade da microbiota intestinal. Então, gerando um microbioma que é mais suscetível, né, à depressão de mucosa. Então, provoca mais o sistema imunológico, a gente sabe que é a nível cerebral também, né? Então, existe uma neuroinflamação maior, né? Então, tanto no autismo quanto no TDAH, é necessário que a gente entenda sobre, né? Para que a gente possa melhorar essas comorbidades. Porque essas comorbidades, quando você tira, fica muito mais fácil, né, para você controlar esses sintomas comportamentais. Isso em qualquer diagnóstico psiquiátrico. E é basicamente isso, né, que a gente foca para poder ensinar outros profissionais para que eles possam, né, tratar. E fora das doenças crônicas, né, que também estão associadas com uma diabetes, doença autoimune, uma hipertensão arterial, né? O metabolismo da insulina, inclusive, ele é mais alterado também. É a mais alterada, né? Nara, eu amei. Obrigada. Volte mais uma vez, ou duas, ou três. Só me convidar que eu volto. Porque foi incrível, pra gente focar de verdade. mais na nutrição. Qual que é a sua área, o seu arroba pra gente passar para o pessoal? Meu arroba é Nutrinara Rezende, com S. Tá. Tem alguma outra, o canal no YouTube? Não tenho canal no YouTube, mas hoje eu atendo a parte clínica e também tem uma equipe que atende tanto a parte clínica quanto também a parte de terapia alimentar. É uma equipe de nutricionistas, psicólogo. Online e presencial? Online e presencial em Goiânia. Ótimo, muito Eu bom. tenho também a plataforma de ensino com mais 2 sócias, que é a NutriMinds, né? Que nós temos cursos, formações em autismo, TDAH. A gente tem receitas também inclusivas, né? E outros cursos que virão para profissionais e em breve para pais e cuidadores também. Ótimo, muito bom. E também coordeno 2 pós-graduações pela Plenitude Educação aqui de São Paulo. Uma que é Autismo, TDAH, Síndrome de Down e Saúde Mental. E também, inclusive, inicia agora em abril. Olha. E tem a pós-graduação em Terapia Alimentar Integrativa para todos os profissionais da saúde, que inicia agora em março. Online. E esse mês tem evento, fevereiro, agora aqui em São Paulo, presencial, a mentoria. E março tem evento presencial e julho tem um congresso. Nossa, a agenda tá aí lotada de coisa. Isso. E os treinamentos, né, que eu faço para planos de saúde, para as equipes e também coordenação de projetos governamentais. Muito bom. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Eu que te achei. Pois é. Foi Renata, que te achou. Eu falei, não, eu preciso levar ela no podcast, porque vai ser enriquecedor para nós. E tem e quando eu fui conhecer melhor o Instagram da Renata, eu fiquei sabendo que você é casada com Carlos Alberto de Nóbrega. E eu acho então interessante, né, o quanto os gatilhos que a gente tem na vida. Meus avós assistiam muito a Praça Nossa, desde sempre. Né? E eu assistia com eles. Quem não, né? E aí, quando eu vi, eu falei assim, nossa, olha só, né? O quanto a vida une as pessoas de certa forma. O que eu quero dizer é que eu fiquei muito feliz. Que bom. Né, de entender essa ligação, né? Que causa memórias boas, né? Que traz memórias afetivas tão boas. Então, gostaria que você falasse para ele o quanto ele foi importante. Com certeza. Pode deixar. Na vida de tantas pessoas, eles adoravam. Eu vou pedir para ele fazer um vídeo para você. Mas eles não estão aqui mais, mas para você guardar aí com carinho.
Porque ele é uma pessoa muito querida no Brasil, né? Sim, muito. Eu tenho excelentes recordações. Olha que maravilha. Muito bom. Ótimo. Que prazer mais uma vez ter você aqui, viu? Muito bom Obrigada. receber Espero você que aqui. você volte Muito mais feliz. vezes. E pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso canal, de se inscrever, de ativar o sininho, de continuar mandando suas sugestões pra gente, tá bom? Toda quinta-feira, às 20 horas, o Pod é Nosso Saúde. E tem uma novidade aí, tá? Que vai abrir um quadro, o Rafael já me olhou. Que depois... um quadro, também um braço do Pod é Nosso Saúde. Mas eu vou falar depois. Um beijo.